criticou, né? Você tem que Não, aplaudir isso. Tem muita gente fazendo vírgula. Isso. Ele não deu nome aos bois. Ele não falou do Lula, ele não falou que a culpa de tirar o BPC governo, era do governo, era do PT, era de Lula. Ele quis aparecer para mim ali. Para mim ali, ele quis lacrar. Dizer assim, tipo... não, eu vou aparecer aqui, né, para não dizer que eu não falei nada, eu vou falar aqui, mas eu não vou me indispor com um painho, entendeu? Vou fazer uma crítica levezinha aqui, mas não vou me indispor com um painho. A crítica daquele cara, para mim, nada... Ainda bem que ele foi com a cara do palhaço, porque ele é um palhaço. Para mim foi palhaçada. Alto lá, alto lá, alto sem lá, ofensas, alto lá, alto lá. Sem ofensas. Alto lá. Sem ofensas. Não, mas tem o seu valor. Tem o seu valor, tem o seu valor. É você reconhecer, mesmo que você vai, putz, vou cobrar coragem do cara, não tem como. Mas tem o seu valor. Se todos fizessem o que ele fez, seria diferente. Sim. Concordo. Né? Então tem o seu valor. Então, porque a gente tem que entender o seguinte: mesmo que coloque essa história das andorinhas, me lembra lá o Mao Tse com a história dos pardais, né? Quando todo mundo passou fome. Me lembra a história dos pardais. Mas a gente tem que entender que isso não é bala de prata. Esse é um trabalho contínuo de resistência que vai vencer quem durar mais tempo. Concordo. Só que você tem que ir para o campo de batalha. Nosso campo de batalha é a rua, são as ideias, são as redes sociais, é a literatura, e por aí vai, tudo quanto é lugar, qualquer espaço que a gente tiver oportunidade para falar e para estar expondo as coisas que estão acontecendo erradas, a gente tem que falar, até porque isso é registro. No futuro, se você não tiver registro do que está acontecendo agora, como nós não temos, por exemplo, do tempo de Vargas. Vargas foi o pior ditador da história do Brasil e quase não tem livro, não tem jornal, não tem nada, porque o DIP, aquela turma toda dele lá, não permitia registro. Então a gente está com essa vantagem no tempo de ter o registro. Aí a pergunta que foi, poxa, será que há muito tempo que está acontecendo, que a sociedade brasileira está passiva? É há muito tempo. 1889, o golpe da República, sociedade passiva. Revolta da Armada, tem uma guerra entre o Exército e a Marinha, morre 15 mil pessoas, sociedade passiva. Nós tivemos lá a crise do encilhamento, a maior crise econômica da história do Brasil, provocada por Rui Barbosa, sociedade passiva. Aí o tempo passa, nós temos ali Canudos, os caras vão lá, massacra 15 mil pessoas. O Exército Brasileiro mata 15 mil pessoas desarmadas, e homens, mulheres e crianças. A sociedade passiva. Vargas vem, dá um golpe, derruba 2 presidentes, sociedade passiva. Daí você tem a Revolução de 32, constitucionalista, São Paulo. São Paulo entre guerra com o governo federal. O governo federal bombardeia São Paulo. As pessoas fogem para o interior. Tinha trem levando gente para o interior. As fábricas produzindo armamento e comida. Guerra em São Paulo. Sociedade brasileira passiva. Aí vai Vargas, 37, Estado Novo, a Rocha, passivo. Vai embora. Aí depois, você vai seguindo, falta exemplo. O JK resolve construir uma capital distante de todo mundo. Se afastou, tirou a política de perto do povo. Vem construir Brasília através de dinheiro da máquina de impressão da Casa da Moeda, provoca 50 anos de dívida em 5, e uma inflação de 100% ao ano, e a sociedade passiva. E por aí vai. O Collor bloqueia a poupança. É a sociedade passiva. Né? E você vai vindo esses atropelos ao longo da história. Você lembra, quando nós fomos para a rua em 2013, foi um susto para todo mundo. Por quê? Porque nós fomos para a rua em 2013. E até então você não tinha nenhum registro disso na história. O brasileiro agora, agora ferrou. Né? Aí apareceu aquele Zé Cu lá do MBL para se tomar à frente. O Kim se apresentou como representante do movimento de rua e não era. Fez uma caminhada até Brasília a pé, se apresentando com os donos do poder lá, com Sarney, aquela turma toda, como se fosse representante, não era. Trabalhou para derrubar o movimento e formar o grupo dele, que está se tornando um grupo político, né? Anulou aquele movimento de 2013, se apresentando como representante que não era. Então, você vai vendo ao longo da história do Brasil, a sociedade dela é naturalmente passiva. Mas por quê? Porque o brasileiro é pacífico, o brasileiro quer viver a vida dele, né? Ele quer lá o trabalhinho dele, a família dele, o shopping, a cerveja, o churrasquinho, e ele vai seguir. Então, o perfil da personalidade do brasileiro é um perfil ideal para quando você tem um grande líder tomando conta do Brasil,
alguém tomando conta da política, alguma estrutura de Estado, mecanismos que faça tudo funcionar sem precisar da participação pública. O brasileiro vai trabalhar, vai pagar seu imposto, vai fazer o que for preciso para ajudar o país. Mas tivemos o azar de misturar este povo maravilhoso com a pior classe política da história da humanidade, da galáxia, assim. Você pega o pior naco de merda que surgiu do universo, bota lá um diploma de político, um negocinho, aquele brochinho, um pombinho aqui na gola. Esta classe política é o que está aí. Então, você não vê uma única ação que seja em prol do povo. Eu pego lá o noticiário todo dia, eu tenho uns RSS feed aqui, 150 notícias da manhã, vários jornais. Falei, porra, vou ter que ler essa porra toda. Aí tu fica passando lá, olhando, zero coisas pro povo. Zero, cara. É um trabalho massivo. Às vezes é o mesmo texto em vários veículos de comunicação. Repetindo. Os caras não se dão nem o trabalho de mudar. Meus amigos, eu quero levantar uma lebre aqui com vocês agora, que eu levantei de manhã, mas de manhã eu estava sozinho, né? Era eu com os meus pensamentos, e eu tenho agora aqui 3 cabeças pensantes brilhantes aqui, que eu queria levantar essa bola aqui com vocês. Vejam bem. Isso não saiu da minha cabeça, isso foi me dado por um amigo. Não é pior. Certo? Um amigo, uma fonte, na verdade, que me passou isso aqui. E eu quero mostrar para vocês o seguinte. Essa daí são as fotos da decisão do ministro que embasou a prisão do Daniel Silveira, certo? São fotos enviadas pela Polícia Federal para o ministro, que colocou lá na sua decisão. A pergunta que eu quero fazer para vocês é muito simples e certeira. Bom, segundo a PF, que traçou essa linha violeta aqui, roxa, sei lá, azul, vocês estão vendo essa linha aqui, é porque quanto mais a gente amplia a foto, a resolução fica pior, né? Vou diminuir aqui um pouquinho, talvez vocês vejam melhor a linha. Vocês estão vendo essa linha reta aqui. Esse daqui, segundo a Polícia Federal, foi o trajeto que Daniel Silveira fez do condomínio da esposa até o hospital lá no centro de Petrópolis, certo? Se vocês perceberem, vocês estão vendo, essa parte branca aqui, ó, é uma estrada, certo? Vocês perceberam, a linha reta atravessa a estrada, vai para o mato, passa por cima de um bocado de casa, comércio, matagal, etc e tal, pega a estrada de novo, atravessa a estrada de novo, vai para matagal, casa, etc e tal, até chegar lá. Se vocês verem, todas as outras fotos são idênticas. Essa aqui faz uma curvinha aqui, né? Porque é a casa do Daniel. Mas aqui, ó, tem uma linha reta aqui para cá, outra linha reta para cá. De novo, mais outra linha reta passando por cima do mato, por cima de construções, de casas, etc e tal. Aqui é aquela curvinha ampliada, certo? Que vocês estão vendo aqui. Mas, mais uma vez, linha reta. E aqui, 2 linhas retas, supostamente a ida e a volta de Daniel, certo? Essa é a última foto do dossiê, digamos assim. Aí, seu amigo Didi, aqui de manhã, foi lá no Google Maps, já que estava público o endereço, e evidentemente que o hospital, o endereço é público, eu fui no Google Maps e fiz isso aqui, ó. Simplesmente botei Condomínio Granja Santa Lúcia, Rua Neuza Brizola, Hospital Santa Helena. Ele me deu 2 caminhos, certo? Um da linha mais escura, azul, e outra linha, o azul mais claro. Na linha mais escura é a BR-40, a BR-040, e são 36,5 quilômetros. E você, agora, né, com as condições de agora, meteorológicas e tudo, e o horário, etc., de agora, 40 minutos você levaria. Na outra via, que é essa via mais clarinha aqui, são 24,6 quilômetros, mas você demora mais, porque é uma via mais antiga, muito mais cheia de curva, como vocês vão poder ver aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, que eu me dei esse trabalho de fazer essa pesquisa de manhã. Bom, aqui, ó. Aqui é o condomínio, a casa do Daniel, certo?
Beleza, saiu aqui da casa do Daniel, na rua Neuza Brizola, como vocês estão vendo aí. Tudo aqui é horroroso, né? Ou é Rio, né, meu filho? Você quer o quê? Eu não compraria uma casa nessa rua. Olha só. E a rua é grande, viu, irmão? A rua é grande. Bom, aí você tá vendo aqui, ó, que ela vai, pererê, parará, caixinha de fora, tudo seguindo a rua, seguindo exatamente o trajeto da rua, certo? Vou ampliar aqui para a gente chegar logo no hospital. Aqui é o hospital. Chegamos, enfim, ao hospital, que é onde está essa bolinha aqui, tá certo? Bom, então vocês estão vendo aí que o Google Maps, ele vai pela rua, porque todos nós aqui já usamos o Google Maps e sabemos como funciona. Ele te dá o tempo do buzu, se tiver trem, te dá o tempo do trem, te dá o tempo de bicicleta, te dá o tempo a pé, te dá o tempo de carro, te dá o tempo de tudo. E aí, meu amigo, eu quero chegar nisso aqui no final. Desculpem ter me estendido um pouco mais, mas é porque se faz necessário para que vocês entendam o meu raciocínio. Sabe o que é isso aí? Isso aí é... Deixa eu só pegar aqui que o diabo apagou aqui, só um segundinho. Isso aí é nada mais, nada menos do que... Cadê meu pai? Pronto. Essa imagem que vocês estão vendo aí é em Floripa. É meramente ilustrativo, porém, é do sistema prisional de Santa Catarina, que é o mesmo utilizado pelo Rio de Janeiro, do caso do Daniel Silveira. Como vocês podem ver aqui, não tem uma linha reta do ponto A para o ponto B. Está justamente seguindo a estrada. Certo? Não tem o ponto A para o ponto B, a linha reta, como a Polícia Federal fez. Ó, sai daqui, vai retinho para esse ponto daqui. Bom, cada triângulozinho desse com uma exclamação é um alerta, né, que a tornozeleira eletrônica envia para o cara da tornozeleira para dizer, bicho, você está saindo aí da área permitida. Então, assim, pelo que eu entendi do meu amigo que entende muito disso, inclusive foi uma das pessoas que ajudaram a desenvolver a tornozeleira eletrônica no Brasil, ok? O cara sabe do que está falando. A cada segundo, a tornozeleira eletrônica envia um sinal para a polícia. Isso só funciona se tiver lugar com internet. Se você prender o cara lá no meio do jalapão com a tornozeleira eletrônica, não vai adiantar nada. É melhor ele nem ter a tornozeleira. Ele pode até tirar, porque ninguém vai saber se ele está ou se não está, porque não tem sinal de internet. Mas o meu ponto é, vocês estão vendo aqui que aqui é fictício, né? Apenas um ponto lá em Santa Catarina, mas você vê que a polícia segue a rota da estrada. Aqui, seguindo a rota da estrada, com curvas e com tudo mais. E no caso do Daniel Silveira, não tinha isso. Então, meu ponto aqui é o seguinte, ao doutor Caivano primeiro, que é o advogado aqui. Doutor Caivano, isso é normal? A Polícia Federal fazer do ponto A para o ponto B assim, reto, para embasar a prisão de alguém, já que ninguém vai em linha reta, a não ser que ele tivesse de helicóptero, e olhe lá, se não tivesse um morrozinho ali por cima, talvez. Então, eu queria entender um pouco sobre isso aí, porque eu trouxe essa lebre que me levantaram, não é minha, mas eu queria ouvir vocês em relação a isso. Não pode ser considerado normal, né? Veja só, de tudo que a gente já falou aqui, que o Laudelino também falou, eu tinha falado antes da questão moral, da questão regimental, da questão da lei, etc., faz parte do senso comum acabar normalizando determinadas coisas, né? Ou seja, a ação de tornar normal. Então, a aceitação desse tipo de comportamento é que normaliza determinada ação, não o contrário. Não pode partir do sentido inverso, da origem inversa. Eles não podem tornar isso normal. Então, de novo, volto naquilo que o Laudelino falou. Cadê os deputados? Cadê a sociedade brasileira jurídica? Onde estão os juristas para dizer, olha, isso daqui é ilegal. Isso daqui feriu a lei. Isso daqui não observou o preceito fundamental da lei.
para poder tomar conta do monitoramento. Não previu a resolução do CNJ 412. Olha, tem que ser informação clara. Enfim, Didi, se era essa a resposta que você buscava, para mim ela é imediata e, de novo, de uma claridade solar aí. A gente está diante de uma série de arbitrariedades, né? Ou seja, o uso do arbítrio de determinadas pessoas que têm algum tipo de autoridade e estão buscando a normalização dessas ações a ponto de transformar a identificação moral da sociedade. A mim é o que parece. E, de novo, a sociedade está aceitando. Quando a gente aceita esse tipo de normalização, implicitamente nós estamos dizendo que aquilo é saudável, é razoável, é respeitável. Então, deve partir uma reação da sociedade contra esse tipo de atuação, Didi. Pois é, Mário, meu filho, você viu aí os vídeos, você viu aí o Google Maps, você viu tudo, né? Pelo uso da tornozeleira em Santa Catarina, a polícia sabe exatamente se o cara fez a curva, se ele foi para um lado, se ele foi para o outro, porque segue a estrada. E do jeito que a Polícia Federal colocou no relatório que embasou a prisão do Daniel Silveira, numa linha reta, passando por mato, por casa, por tudo. Como é que você vê isso? Parece que foi feito no Photoshop, né? No Paint. Pegou aqui, jogou uma linha reta aqui, outra ali. Parece que o Daniel Silveira pegou um helicóptero, né? Para ir para os lugares. Pelo que você me mostrou aí, que o rapaz te mandou, deveria se seguir um padrão, né? Porque isso aí seria uma prova de uma obstrução, né, que o Daniel teria cometido. Isso deveria ter um padrão. E o padrão deveria ser para todos os estados, né? O mesmo padrão de Santa Catarina que você me mostrou deveria ser usado aí. Isso não é um mero desenho. Isso faz parte da vida de uma pessoa. Isso é um documento importantíssimo para provar se aquela pessoa cometeu ou não para voltar, né, um crime, uma obstrução para voltar novamente para a cadeia. O que o Caivano disse aqui, e é certo, é que o povo está aceitando, a sociedade está aceitando, sociedade jurídica. Os próprios terroristas da informação normalizam isso, né, todos os dias. Estão dando mais e mais poder a pessoas que deveriam estar, neste momento, sem poder algum, porque já passou de todos os limites. Está passando de todos os limites todos os dias. No caso dos terroristas da informação que eu disse aqui, a Globolixo teve acesso, provavelmente, a essas imagens antes de todo mundo, e eles deveriam ter visto isso que o Didi Red Pill viu aqui. É claro que eles viram, pessoal. É claro que eles sabem, existem lá dentro das redações do jornalismo pessoas que sabem que tem que ter um padrão para aquele documento. Mas, resumindo, para não me estender muito, não importa o que Daniel Silveira fez ou não fez. Importa é o que o Alexandre quer que seja. Importa o que ele pensa. É isso. Didi, bota para mim aquela imagem dele chegando no hospital, do rastreamento aí que você mostrou, que eu vou fazer um comentário técnico. Qual dos dois? A do Google Maps ou a da do... Pode fazer aquela primeira, Google Maps, a primeira do Google Maps lá, atravessando o mato. Então, ok. Ali é a da Ou decisão. a que mostra o horário. Ou a que mostra o horário aí e tal, de quanto tempo vai levar. Tem vários comentários técnicos aqui para a gente ajudar a audiência a entender. Daniel Silveira fez parkour. Entender melhor aí. Tá, deixa eu pegar aqui. Pode ser qualquer em qualquer sequência. Os comentários vão essa imagem aí, ó. Você está vendo aí. 2 linhas retas, né? Passando por cima de tudo. E de todos. De todos, fala direito. Olha só. Olha só. Isso que você está vendo é uma plotagem, tá? De informação de GPS em cima do mapa. O horário está aí. O que você pode fazer em qualquer aplicativo. Tá? O que é uma informação geográfica? É um conjunto ali de coordenadas, longitude, latitude, tá? Que você consegue... o equipamento que está no tornozelo dele tem um chip que se comunica com vários satélites GPS do Brasil, do mundo aí, que está aqui em cima,
e ele consegue fazer uma triangulação e ele deduz aonde que ele está, baseado nessa conversa com todos os satélites. E esta informação é uma linha de texto pura, com horário, hora, minuto, segundo, que é o timestamp que eles chamam, o timestamp, hora, minuto, segundo, e uma posição geográfica, e talvez alguma outra informação, como aquele ping que você mostrou de alerta. Mas tudo bem. Eu estou dizendo que a tornozeleira, ela consegue saber onde ela está e mandar essa informação para a central de monitoramento. Para isso ela foi criada, né? Para isso ela foi criada. Agora, você tinha comentado o negócio do jalapão. Se você perder o contato, ela tem a capacidade de armazenar, e armazenando. Na hora que ela consegue comunicação, ela descarrega todos aqueles locais. Porque então, se ele estiver no jalapão e tiver sem internet, alguma coisa sem sinal, o pessoal do monitoramento vai perder o contato. Ele sumiu. Esse cara sumiu ali em tal ponto, tal, beleza. Na hora que ele voltar, vai descarregar todo o local que ele passou, vai descarregar em tudo quanto é lugar. Todo o itinerário. Todo o itinerário, ou seja, ele consegue guardar. Ok. Mas quando você vê esta característica que está nessa imagem aqui, da linha atravessando mato, estrada, significa o seguinte: existem poucas informações de GPS. Deveria ter uma a cada 10 segundos, por exemplo, e ele conseguiu uma a cada 15 minutos, 10 minutos. Então você fica com as informações muito esparçadas e você não consegue plotar no mapa. É como se você tivesse uma namorada, Didi, que ela fica te perseguindo, fica te stalkeando. Aí ela fala: Didi, onde é que você tá? Aí ele fala: não, eu tô aqui em frente à casa de Mariazinha, vou na padaria. E agora, onde é que você tá agora? E ela fica te monitorando. Mas agora, minha filha, você não vai desligar, não, ela fica ao vivo contigo. E agora tá passando por onde? Aí você vai informando, ela sabe o trajeto inteiro. Se você fala com ela de manhã: tô em casa, tal, vou sair depois do almoço. Aí você sai no almoço, aí você fala para ela: tô indo almoçar aqui no bar do Caivano. Tá, beleza. Aí você, no final da tarde, fala assim: não, eu passei na casa do Mário Robert. Você só tem 3 informações de localização. Se você plotar no mapa, vai sair assim: um risco atravessando o mapa, indo para casa, da tua casa para o bar do Caivano, do bar do Caivano para o Mário Robert, tá atravessando por cima de tudo, porque existem poucas informações a partir da tornozeleira. Mas esse não é o comportamento da tornozeleira. A tornozeleira quase faz em real time. Você tem que ter 300, 400 informações. Ou seja, talvez esse mapa plotado não seja da tornozeleira. Pode ser um rastreamento no carro que eles não sabem nem que tem. O carro que está disponível pro Daniel Silveira, não sei. Pode ser um rastreamento do celular de alguém que talvez não saiba que está grampeado, porque a tornozeleira tem precisão. Ela precisa da precisão, porque na configuração da tornozeleira na central de rastreamento, você configura a casa do cara, você configura o condomínio, ele precisa de precisão. Agora mostra para mim a imagem do hospital, quando ele chega no hospital. Você tem aí do GPS ele chegando no hospital, eu vou te mostrar que isso confirma o que eu estou falando. É essa, pô. Ah, não, essa é da residência. Não é essa não. Mas você quer qual? Eu não sei exatamente. Aqui ele chega e desembarca no hospital. Talvez seja na outra do Google Maps, né? Pode ser. Lembrando que o tempo de trajeto, ele muda conforme a hora do dia que você consulta. Se você pegar de madrugada, ele chega no hospital em 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Se ele chega em meia hora no hospital de madrugada, 40 minutos ele chega de madrugada, dia de semana ele chega em 2 horas. Exatamente. Sim, e depende da condição meteorológica, que estava chovendo. Depende de várias coisas, de chuva, depende, ainda mais que ele está na roça de Itaipava. Mas me diga uma coisa, qual é exatamente... Eu vou passando aqui as fotos, você vai me dizendo... Vai passando aí. Tem uma que ele chega no hospital. Que aí você falou, olha aqui ele chegando no hospital, tal. Nessa aí não. Isso aí, a galera tá entregando onde é que é a casa da esposa dele, cara. Impressionante. Nessa rua com esse nome horroroso, que eu jamais compraria uma casa nessa rua. Eu vou pro outro lado da rua, eu vou entrando numa transversal. Chegada na residência. Chegada no hospital. Deve ser no começo. Vamos lá, deixa eu pegar a primeira de todas. A primeira de todas é essa aqui, ó. Que tem um monte de pontilhada. Saída da residência. Isso. Aqui a chegada, saída às 21 horas da residência. Aqui é Hospital Santa Teresa, aí.
Chegada às 10h16. Vamos dar um zoom. Quanto mais zoom, vai ficar pior, né? A imagem, mas tudo bem. Você mostrou ele chegando no hospital que estava perfeito. Deve ser uma depois disso aí. Então é essa aqui, pô. Então não é dessa aqui, não. Não já é vou do relatório, é outra. Deixa eu pegar aqui a imagem para você ver. Vai ficar claro aí um negócio muito interessante para vocês perceberem. Bom, é essa aqui. Pronto. Aqui é a chegada no hospital, quando você está vendo aqui esse símbolozinho. Isso. Isso aqui é o seguinte, isso não é um monitoramento da tornozeleira, é uma simulação que o Didi fez, tá? Mas Sim. Não é muito diferente do que está lá no relatório, por quê? Repare o seguinte, seja lá o que for que estiver monitorando essas coordenadas aqui, ele para na porta do hospital e depois ele para de monitorar dentro do hospital. Lembra, a tornozeleira monitora o cara dentro de casa. Também Sim. monitoraria dentro do hospital. Tá? Então, isso aqui é só uma simulação, só para vocês entenderem. Para que possa fazer esse monte de curva que está mostrando aqui, como aparece naquele outro monitoramento, pode mostrar aquele monitoramento do Sul, lá que mostra como que deveria ser. Só um segundinho. Você vai ver algumas diferenças entre o que está no relatório e o que está nesse mapeamento aqui, eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Aqui a gente faz ao vivo, meu povo. Ó, aí é o do Sul. Isso aí. Aí repare o seguinte aqui. Isso aqui não é uma tela do Google Maps. Isso não é uma tela de qualquer aplicativo de mapa disponível para gente. Isso é uma tela de um software específico utilizado pelo monitoramento que interpreta informações além da informação geográfica. Ele interpreta, inclusive, os pings de alerta, que é cada uma desses alertas em triângulo que ele fez, avisando ao portador da tornozeleira que ele estava saindo da área. Ou seja, esta é uma aplicação de rastreamento. As imagens que nós vimos naquele relatório não são de uma aplicação de rastreamento. Aquilo é só uma plotagem de... Qualquer um poderia ter feito aquelas imagens, um jornalista poderia ter feito aquilo, qualquer assessor poderia ter feito aquilo sem ter acesso aos dados de rastreamento, tá? Porque o dado de rastreamento tem essas informações que são além do rastreamento. E você perceba, para que ele possa fazer as curvas e todo o caminho que você está vendo ali, ele precisa de uma troca de informações intensa. É a tua namorada que não desliga o telefone. Isso é a tornozeleira, que é diferente do que nós vimos dessa plotagem perdida, uma aqui, outra ali, parará. Aquilo não é da tornozeleira. Ou aquela é uma tornozeleira que está com defeito, está com problema, que pode ser, inclusive, a razão pela qual o ministro falou que ele violou 300 vezes. Foi porque a plotagem da informação da tornozeleira é imprecisa. Ele está o tempo inteiro saindo da casa dele, está plotando lá no outro lado da cidade, em vários outros locais, porque a tornozeleira não está funcionando direito. Como tudo é escondido, tudo é secreto, tudo é sigiloso, né, você não tem essas respostas. Mas o que a gente está fazendo aqui, o que eu estou falando, o Caivano falou, o Mário Robert falou, era o que a imprensa deveria estar fazendo no primeiro dia que saiu essa reportagem. Falar, senhor ministro, esse relatório aqui não parece de monitoramento. Essa informação está esquisita aqui. Pelo que vocês estão mostrando, eu nem sei se ele foi no hospital. Aí eu estou duvidando de você, ministro, porque a imagem que você mostrou plotada aqui não é de um software de rastreamento. Como é que você me disse que ele teve no hospital? Eu sei que ele teve lá. Eu sei que ele teve lá, mas você não entrega nem os indícios corretos e técnicos para a gente. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Concordo com você, porque foi o que o Mário falou do padrão, né, cara? Ou tem um padrão ou não tem um padrão. Ou você entrega para o ministro todas as informações corretas para ele se balizar nisso aí e tecer a sua decisão, ou não, irmão. Porque ali um dos dois está errado. Ou o de Santa Catarina está errado, ou o da Polícia Federal está errado. Mas, enfim, eu queria continuar aqui na nossa live aqui, perguntando aqui ao doutor Caivano, aproveitando aqui a expertise dele, porque
O Metrópolis disse o seguinte, Caivano. Ministro diz que Silveira usou ida ao hospital como álibi e mantém prisão. Eu queria entender isso aí, porque realmente a minha ignorância não me permite entender que álibi foi esse. Você pode me esclarecer como é que alguém vai para o hospital e ele foi para o hospital efetivamente. Qual é o álibi? Ele ter ido para o hospital? Ele não ter ido? Porque álibi que eu saiba, Caivano, é o seguinte, assim, ó. Didi vai no supermercado, mas disse que foi no hospital. Isso é um álibi, né? Ah, qual é meu álibi? Eu estava no hospital, mas na verdade eu fui no supermercado. Mas que álibi é esse se o cara estava dentro do hospital, pô? Me explica aí, Caivano. Na verdade, o álibi é a comprovação de onde você estava no momento ou em virtude de alguém dizer que você não estava. Isso. Tá? Alguém te colocando na cena de um crime. Por exemplo, fui reconhecido por estar no momento do atropelamento na avenida tal. Então, tenho que provar que não estava naquele carro, que estava só como transeunte, requeiro imagens e etc. Então, eu teria um álibi. Isso daí é para chamar atenção nitidamente, né? E todos nós aqui sabemos, a audiência também já sabe, esse consórcio de mídia, consórcio de imprensa que tem no Brasil, é para conduzir o leitor ao um possível fato de cometimento de crime pelo Daniel Silveira que o leve de volta para a prisão. Ou seja, justificar a atitude do ministro Alexandre de Moraes. É disso que se trata. O próprio termo álibi, eu costumo dizer assim, não sei se vocês vão concordar, mas eu costumo dizer, depois de em algum momento da minha vida ter lido Jung, por exemplo, quando ele trata de arquétipo, né? O nosso cérebro, ele trabalha, na verdade, não em sistema binário, mas ele trabalha em associação de imagens, né? Então, as imagens é que viram códigos que a gente decifra posteriormente, mas a gente capta a imagem. Bom, o arquétipo é o sentido inverso. Então, quando você está em determinada situação, quando você percebe um perigo, a sua mente automaticamente forma uma imagem que te induz a correr, a enfrentar, a tomar um determinado tipo de atitude. Quando você lê a palavra álibi, já forma na mente humana um arquétipo de cometimento de crime. Você tem aí na mesma frase, álibi Daniel Silveira. No arquétipo mental que as pessoas vão formar lendo essa mensagem Daniel Silveira cometeu crime. Ponto. Mas veja, eu não sou dono da verdade, eu gosto de fazer associações lógicas em virtude do conhecimento que a gente vem acumulando no decorrer da vida. Ponto. Eu não sou expert em psicologia, eu não sou expert em formulação moral, eu não sou expert em filosofia. Eu estou fazendo uma análise fria daquilo que você trouxe como matéria, né, como uma frase escrita, e você me perguntou por que isso pode estar sendo utilizado. A meu ver, é para tentar colar a imagem de criminoso em Daniel Silveira. E te digo mais, quando você assiste a mídia televisiva, todas elas, depois de darem a informação de que Daniel Silveira foi preso novamente a mando de Alexandre de Moraes, voltam na exemplificação do crime que supostamente ele cometeu, atentado contra o Estado Democrático de Direito, seja lá o que esta porcaria signifique, né? Então, para quê? Para dizer que ele é um criminoso que pratica ato reiterado de crime. Para mim, é disso que estamos tratando, infelizmente, Didi. Mário, você acha que a palavra álibi ali, como diz o Caivano, é praticamente uma mensagem subliminar para já botar o carimbo de criminoso em Daniel? Porque quem precisa de álibi é criminoso, pô. É para tentar fazer com que a sociedade, o leitor, ele veja aquela palavra álibi ali carimbada, como se o Daniel Silveira realmente ele cometeu esse crime e ele merece estar. É para a sociedade aceitar. Por que o Daniel Silveira... o Daniel Silveira foi preso novamente. Ah, não, mas ele tá dizendo aqui na matéria aqui desse Oia, né, do jornal Oia, tá dizendo aqui que ele estava forjando um álibi. Foi por isso que ele foi para dentro da cadeia de novo? Mereceu? Tem gente que fala isso. Mereceu? Passou da conta? Passou do limite imposto pela autoridade? Tem que pagar mesmo?
a pessoa não sabe nem o que significa o álibi. Mas só aquela palavra impressa ali, ela já associa a um crime cometido pelo réu. Mas é isso, meu amigo. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias sombrios, em que a lei não serve mais para nada. Eu falei na minha live que tem pessoas que estão desistindo da carreira jurídica. Tem pessoas que estão desistindo da carreira militar. Tem pessoas que estão desistindo da carreira das polícias civis e militares do nosso Brasil, porque estão vendo, tá servindo para quê? Né? Você vê o caso das polícias agora, o cachaceiro sem vergonha sancionou uma lei que as polícias só vão poder usar a arma de fogo em momentos críticos. Ou seja, quando o bandido atirar, isso já acontecia. Hoje ele sancionou uma lei. Então, para vocês verem, o próprio cara, voltando aqui ao Alexandre, ele diz, não vou tirar férias. Não vou tirar recesso, porque eu tenho algumas coisas aqui que são prioridades. O cara deixou as suas férias, a Haddad não deixou, a Haddad foi passear. E ele não deixou as suas férias, não quis o recesso, está trabalhando para lascar o povo que ele não gosta, cara. Isso é pessoal. Isso é completamente pessoal. Já digo para ele, Feliz Natal, ministro. Olha, não estou acusando de nada aqui, a gente está fazendo uma análise, né? Aqui não é a verdade absoluta. Já estou dizendo aqui para eu também passar o próximo Natal com a minha família também. Entendeu? Porque é assim, a gente não pode falar mais nada. Só estamos analisando, viu, querido? Ó, Feliz Natal pro senhor aí, cara. O único leviano aqui sou eu. O que acontece? Existem algumas palavras que elas não conseguem, elas não são solitárias, né? Por exemplo, quando eu falo para você assim, picanha, você pode lembrar de sal grosso. Não dá para ter picanha sem ter um sal grosso. Existem palavras que você não consegue combinar, elas nunca vão estar juntas. Por exemplo, picanha e lula. Não tem como. Não vai estar junto. É só promessa, né? E a palavra álibi, ela está sempre junta com crime. Não existe álibi sem ter alguém sendo acusado de crime. O álibi é a desculpa que te afasta de um crime. Então, quando a imprensa coloca álibi, ela está dizendo, estou fazendo uma matéria sobre esse criminoso aqui. Tá? Mas ele tem uma desculpa. Né? O álibi é como se fosse uma desculpa. E, na verdade, a imprensa não está fazendo imprensa, nem está fazendo justiça. Ela está trabalhando como fã-clube do juiz. A imprensa está fazendo a semiótica da palavra, né? Do álibi. A semiótica da palavra. Porque o álibi, ele é uma evidência ou um argumento que é apresentado por uma pessoa que está sendo acusada de crime, tá? E isso é utilizado para provar que ela é inocente, ela não estava naquele lugar, ela não cometeu aquele crime. Então, é impossível você usar a palavra álibi sem estar ao mesmo tempo, alguém está atribuindo um crime a alguma pessoa. A palavra chega ali no meio do caminho, ou seja, crime e álibi são palavras que são correlatas, tipo picanha e sal grosso, picanha e carvão. Então são coisas que você fala, opa, isso aqui tem que estar sempre junto, combina, né? O carvão por si só não fala muita coisa e você precisa fazer isso. Ou seja, o que é interessante aqui nesse ponto é justamente isso. A imprensa, quando faz isso, ela não está fazendo imprensa. Ela não está contando as coisas que nós estamos contando aqui. Ela não está informando a população sobre o que aconteceu. Ela não está listando os fatos e, a partir dos fatos, permitindo que o leitor ou o telespectador chegue a uma conclusão do que aconteceu. Porque a coisa bonita da imprensa, a coisa bonita do texto, é ele te levar à sua conclusão. Quando você escuta uma poesia, você escuta uma música que te emociona, não é aquela letra que te emociona, não é aquele som que te emociona, é um contexto que você compreende aquele contexto e aquilo toca na sua emoção. Então, o jornalismo, o bom jornalismo, ele vai fazer você compreender o contexto e ele toca a sua razão. Ou seja, é obrigatório ao jornalismo ter que entregar os fatos sem conclusão.
A conclusão é sua que está lendo. Essa é a coisa bonita da palavra, da escrita. Então, a emoção não está na palavra, está na sua interpretação. A razão está na sua interpretação do texto que você vai concluir. O que a imprensa está fazendo? Não é imprensa, tá? Não está fazendo nada ligado à justiça, ela está apenas trabalhando como tipo de fã-clube do juiz para mostrar para o juiz, olha aqui, olha o que eu fiz aqui, olha como é que eu sou legal, gente boa, conta comigo, hein? Conta comigo, pode contar comigo aqui, tá? Dê essa força. Aí, Xandão, pô, mandei o WhatsApp para ele, nem me responde. Poxa vida, tá? Mas eu fiz, tá? Por aí, puxa saco. Pois é, só para contextualizar aqui, a frase do ministro foi a seguinte: fica patente que o sentenciado tão somente utilizou sua ida ao hospital como verdadeiro álibi para o flagrante desrespeito às condições judiciais obrigatórias para manutenção do seu livramento. É muita desfaçatez, né, cara? O interessante é que se ele já fala que ele tem um álibi, na fala dele ele já está inocentando. Xandaré, aprende a escrever, meu filho. Você está pedindo inocentando demais. Ele. Agora tá ele não escutou os médicos, ele não escutou ninguém, ele já decidiu que aquilo é tudo falso. É impressionante como que a capacidade do cara em antecipar as coisas é um negócio sensacional, né? Pois é, você tocou no assunto que eu queria trazer a baila aqui para os nossos convidados, que é justamente o dos médicos. Caivano, os médicos foram intimados para uma oitiva para prestar esclarecimento sobre Daniel. Bom, o Código de Ética Médica proíbe que os médicos deem qualquer declaração sobre os seus clientes, e eu não sabia, fui saber de manhã, na minha live de hoje, pesquisando, que o Código de Processo Penal também proíbe isso. Eu queria que você desse um alô para a gente sobre esse tema aí. O ministro, bom, poder intimar ele pode. O ministro tem o poder de intimar o médico. Agora, Laudelino conversou comigo isso essa semana aqui. Porra, ele vai intimar todo mundo que estava no hospital? Quantos médicos? Quantos enfermeiros estavam lá? Daqui que ele ouça todos, né? Vamos supor que tenha, sei lá, 10 médicos naquele plantão. Vai ouvir todo mundo? Vai ouvir só o médico? Enfim, eu queria ouvir você aí sobre essa situação aí de encontro ao Código Ética dos médicos. Olha só, primeiro de tudo, se ele for avaliar a própria decisão dele e que está relacionada à questão da visita ao hospital, ele primeiro de tudo teria que intimar ou tentar intimar a diretoria do hospital para prestar esclarecimentos, ponto, porque foi um atendimento público, né? Então, em tese, tem que ser dada, de alguma maneira, apenas as informações